derrota do São Paulo aí contra o Vasco, 2-1 de virada, e aquelas derrotas que é para se lamentar demais, né? Claro que toda derrota é para se lamentar porque você perde. Mas é aquela coisa, existem derrotas e derrotas. Né? Ontem, por exemplo, era um tipo de jogo que a gente faz 1-0 no comecinho do jogo, fora de casa, adversário pressionado, torcida cobrando, pressionando os jogadores, a gente consegue ir na frente, né? Jogadores do Vasco nervosos, pressionados pela torcida cobrando, vaiando, a gente consegue fazer 1-0. Aí o jogo se desenha muito favorável para o São Paulo. A gente até tem uma oportunidade no segundo tempo ali de fazer o segundo gol, 2-0, basicamente ia matar o jogo. Né? Que foi aquela chance, né? Aquela jogada do Luca, que o Calero, não sei o que o Calero fez naquele lance ali, né? Tipo assim, aquele gol bizarro que ele perdeu. Era a bola do 2-0 e matar o jogo, né? Aí a gente vai lá, toma o gol de pênalti, né? Rafael com a mãozinha mole não pegou, e depois tomou uma virada no final do jogo. Olha, acho que vai ser o pós-jogo mais curto aqui, acho que eu já fiz no canal, porque é aquela coisa que eu falo para vocês, o Roger Machado, eu acho que ele é o técnico mais previsível que eu já vi no São Paulo. É aquela coisa básica. São Paulo fez 1-0 no começo do jogo, fez 1-0, então o adversário, o resto do jogo todo, vai ficar com a bola, vai ter volume, vai partir para cima do São Paulo e o São Paulo vai parar de jogar. É assim que o São Paulo joga. Quando sai na frente do placar. Quando o São Paulo não sai na frente do placar, quando a gente sai atrás, quando o adversário faz o gol, aí é aquela coisa que a gente viu contra o Galo, contra o Inter, contra o Palmeiras, só chuveirinho na área, 500 cruzamentos, não sai nada. É bem fácil você entender como joga o time do Roger Machado. Aí ontem a gente conseguiu ser na frente, no começo do jogo, e o time para de jogar. Para de jogar, não joga mais nada, fica os 90 minutos ali, sem jogar. O time literalmente parou de jogar, não fez mais nada. E a virada foi mais do que justa. O Vasco mereceu vencer o jogo porque o tempo inteiro buscou mais o jogo, teve mais a bola. Claro que o fato do Vasco estar perdendo, evidentemente que tem aquele senso de urgência maior porque eles estão perdendo o jogo jogando em casa. Mas mesmo assim, rapaziada, aquela coisa de sempre. Vocês sabem qual é a diferença do jogo que o São Paulo perdeu para o Vasco e da vitória do São Paulo por Higgins na Sul-Americana? A diferença é que um foi competente e que o outro foi incompetente no quesito finalização. O O'Higgins teve várias oportunidades, né? Jogou melhor que o São Paulo no primeiro tempo, teve chance de empatar, de até virar, e eles foram incompetentes na hora de fazer o gol. O Vasco, quando teve a chance, fez o gol, porque o desempenho, a atuação, a postura, o jeito do São Paulo jogar foi da mesma maneira contra o O'Higgins, a gente viu em campo ontem contra o Vasco. A mesma coisa. A questão é que na terça-feira na Sul-Americana, o O'Higgins não fez o gol, foi incompetente. Ontem o Vasco fez os gols. A diferença é só essa, porque o jogo, a atuação é a mesma. Fez um gol no começo, depois para de jogar. É desse jeito, muito simples aí, o jeito que São Paulo joga. Dessa maneira, dá muito espaço, tem pouca marcação, pouco combate no meio campo, aquela mesma coisa de sempre que a gente fala aqui. A única coisa realmente que o São Paulo fez no jogo depois do gol foi literalmente aquela jogada do Luca no lado esquerdo, né? Que ele dá o passe pro Calero fazer o gol, o Calero perde um gol inexplicável. Claro que também tem culpa dos jogadores além do técnico, né? Tem a culpa do Calero que não pode perder o gol que era para matar o jogo. O Rafael, cara, pra quem acompanha aqui o canal, sabe que eu não sou daqueles torcedores de ficar falando, pô, que o Rafael não pega pênalti, que não sei o que lá, que nos pênaltis é horrível. Nem sou de ficar falando essas coisas aqui, quem acompanha sabe. Mas não dá pra ele com aquela mãozinha mole, igual ele foi ontem, né, cara? Tipo assim, ele não pegou pênalti porque ele foi com a mão mole. Por isso não pegou pênalti. Acerta o canto, pega na bola e deixa entrar, velho. Aí realmente fica bastante complicado, né? Sobre o jogo, é isso. Não tem mais uma vírgula para poder falar. E time covarde, que faz um gol e para de jogar o jogo inteiro, tem que se ferrar mesmo. Tem que tomar empate mesmo, tem que tomar virada mesmo, porque mereceu. Os caras fazem o gol no começo do jogo e dane-se, mano, que tem mais 70, 80 minutos de jogo. Dane-se, para de jogar. Aí pra você ver, quando o São Paulo toma o gol de empate de pênalti, o São Paulo continuou com a mesma postura.
São Paulo em nenhum momento acelerou, teve aquele senso de urgência. O São Paulo só foi fazer isso quando tomar a virada. Aí no finalzinho dos acréscimos quiseram ali, né? Pegar a bola mais rápido, acelerar o jogo, aquele senso de urgência que não teve em nenhum momento do jogo. Aí quando tomar a virada tem, engraçado, né? Até quando o Vasco empatou, o São Paulo estava na maior passividade do mundo. Mesma coisa de sempre, zero novidade. Aquela coisa, se o São Paulo faz um gol no começo do jogo, aí para de jogar, o adversário fica os 90 minutos com a bola, aí é torcer para os caras não fazer o gol, como foi contra o Higgins, e se por um acaso a gente sai atrás do placar, é só chuveirinho na área, como foi nos outros jogos. Muito simples o jeito de São Paulo jogar. Simples, muito previsível, bem básico, e por isso que eu não vou nem falar mais nada, porque é as mesmas coisas dos outros jogos. O pós-jogo contra o Higgins dá só para replicar e falar do jogo de ontem. A única diferença é que o adversário foi competente e fez o gol. Porque a atuação, a postura, o jeito de jogar foi literalmente a mesma coisa. Bom, o Roger Machado falou o seguinte na coletiva, abre aspas. A gente conseguiu, dentro das características do jogo, que era de buscar o contra-ataque. Conseguiu buscar contra-ataque aonde? Que eu quero saber. E o Caleri segurando a primeira bola e conseguindo construir. Conseguimos o nosso gol e tivemos pelo menos mais uma oportunidade de sair vencedor, já na segunda etapa. Mas diante das mesmas características que o Vasco se propôs no primeiro tempo, com 2 pontos abertos, seguiu lançando as bolas na área. Em função de a gente defender um pouco mais baixo, não conseguimos conectar os contra-ataques que levasse ao Vasco para dentro do seu campo. Os 2 gols foram diferentes, mas tiveram a mesma origem, os cruzamentos laterais. Não foi por uma iniciativa, o Vasco nos empurrou e não conseguimos encaixar contra-ataques. As substituições foram nessa direção, com o Tapia com um jogo mais físico, mas não foi possível. Uma derrota que a gente lamenta muito. Um primeiro tempo bom e um segundo tempo muito abaixo, fecha aspas, para o Roger Machado. Cara, assim, é bizarro você ver o time fazer um gol no começo do jogo e literalmente largar, parar de jogar, né, cara? É um negócio assim, simplesmente que tu olha e todo jogo que está na frente do placar é do mesmo jeito, cara. É um negócio assim simplesmente incrível o que acontece. O time na maior passividade do jogo, né? Tipo assim, parecia que fizemos o gol aqui 1-0, agora é só levar aqui, né? Na tranquilidade, já a gente faz o segundo gol e mata o jogo. Parecia que era isso. A sensação era essa. Né? Uma passividade assim que, olha, chega a ser impressionante o quão passivo o time é. É um negócio realmente muito, muito bizarro. Aí, né, cara? Tipo assim, é um jogo muito pobre, que tem muito pouco, desorganizado, dá bastante espaço para o adversário. Os 2 jogadores de meio campo ali, o Bobadilha e o Danielzinho, completamente sobrecarregados, porque só tem 2 na marcação. O Vasco estava o quê? Com 4 jogadores no meio campo, e a gente tinha o Bobadilha e o Danielzinho para correr contra 4 caras do Vasco. Né? E, tipo assim, muito sobrecarregados. E o Luciano, como terceiro cara do meu campo, vai ajudar muito pouco, né? Você desgasta o jogador que tem que estar lá na frente para fazer gol. Aí a bola não chega para ele, a bola não chega pro Caleri. A bola chegou pro Caleri uma vez, que foi aquela jogada do Lucas, e o Caleri perdeu, né? Mas evidentemente que tem a responsabilidade do Caleri, mas a bola tem que chegar mais vezes pro Caleri estar em condições de finalizar, né? Essa é uma coisa também que acontece muito pouco, a bola chegar ali no ataque, porque o jogo é esse, irmão. Joga nos pontas, vê o que eles fazem, cruza para a área, é isso. Né? Se faz um gol, depois joga na transição, dá a bola para o adversário. É um time muito previsível. A gente sabe muito bem o que é que o São Paulo vai fazer. Se o São Paulo faz um gol no começo, a gente sabe o que vai acontecer. Se o São Paulo não faz um gol no começo, a gente sabe o que vai acontecer. Que é só cruzamento para a área. É bem previsível o time aí do São Paulo. Né? Então, por isso nem vou me estender mais aqui, porque não tem muito o que falar do jogo, cara. As mesmas coisas de sempre. Tem condição nenhuma, cara. Não tem condição alguma. Aí pra você ver, né, rapaziada? Ele tem uma convicção de jogar com os 2 pontas, só que a gente não tem tanto jogador pra jogar desse jeito. O Ferreirinho e o Arthur, beleza, mas não tem mais que eles. Vai tirar o Arthur na direita e vai pôr quem no lugar do Arthur? Não tem quem pôr no lugar do Arthur. Aí ele tem o Ferreirinho, ele põe o Luca e o TT. Cara, o Luca tá jogando muito mal.
Eu adoro o Luca, acho que tem muito talento. Tá mal, jogou mal os dois jogos, só fez a jogada da jogada lá do Caleri, tirando isso, errou tudo no jogo inteiro. E o TT que entra no lugar dele, cara, o TT hoje não tem a menor condição de jogar no time de São Paulo. Que é isso, Gabriel? Tá queimando o cara, muito pelo contrário. É para preservar o jogador. Ele é muito jovem ainda, tá? E, cara, ele não tá pronto para jogar nesse time do São Paulo. Ainda mais quando as coisas não estão indo bem no campo, né? Técnico questionado, o time jogando mal, perdendo. É pior você pôr os garotos da base. Porque, cara, é aquela coisa, tem que botar os garotos para jogar quando as coisas estiverem andando. Quando o time estiver bem, ganhando, ajustado, aí você põe a molecada para jogar. Quando você põe uma molecada para jogar nessa bagunça, ninguém joga bem, cara. O Pedro Feira, quando entrou, não jogou bem. O Luca, a mesma coisa. O TT, a mesma coisa que o TT, eu acho que é um caso específico. O TT não tá pronto ainda. Não que o Luca esteja, né? Mas evidentemente que o Luca tá na frente do TT. Entendeu, cara? Tipo assim, o TT é um jogador que não dá pra você contar com ele. Não, vai pôr o TT no segundo tempo. Cara, ele tá muito cru. A palavra é essa, cru. Muito cru pro time do São Paulo. Entendeu? Não dá, por exemplo, ele ser a primeira substituição do time no segundo tempo, pensando em fazer mais um gol, pensando em puxar o contra-ataque, que era o contexto do jogo. Não dá. Aí pra você ver, ele tem essa convicção, não. Vamos pôr ali o Arthur, vamos pôr o TT, que se tiver que pôr o TT, o Luca, mas ele não muda o jeito de jogar. Em vez de mudar o jeito do time jogar, botar um jogador no meio, botar o Cauli, o Pedro Ferreira, né? Mudar o jeito do time jogar, não. É ponta. Pode pegar o ponto da base que tá cru, que não tem condição de jogar ainda, porque ele quer manter esse esquema. Aí não importa se o jogador é da base, se o jogador tá pronto, se não tá, ele quer jogar nesse esquema e que se dane os jogadores. É uma situação bastante complicada, cara. Bastante complicada, aí realmente me parece não ter jeito. Aí depois do jogo ontem, o André Hernan trouxe a seguinte informação. A alta cúpula do São Paulo não quer tomar nenhuma decisão de cabeça quente. A frase que eu ouvi foi: tem que esfriar a cabeça. Há uma forte pressão nos bastidores pela mudança. A ver os próximos passos, tá? Então o São Paulo ontem não queria tomar nenhuma decisão de cabeça quente, porque foi logo depois do jogo essa informação que o André não trouxe. Então vamos ver o que vai acontecer, né? Já essas informações aí do Gabriel Sá, né, que ele traz aqui, de que vai ter uma conversa aí hoje no domingo, né? Ou para manter o Roger Machado, ou para ter uma troca aí no comando, que é o que tá todo mundo pressionando, cobrando para o que aconteça, né? Então a situação bem difícil, bem complicada. Aí o Gabriel Sá colocou aqui, ó. A pressão por mudanças no São Paulo é enorme. Aliados políticos do presidente Massis pressionam muito. Nenhuma decisão vai ser tomada hoje, no caso ontem, né? Amanhã, hoje, no domingo, as partes devem conversar. Se trocar o Roger, o Massis vai ter que romper e trocar o departamento de futebol, que é o Rui Costa, né? Aquela coisa. O Rui Costa, ele que inventou essa palhaçada de trocar o Crespo pelo Roger Machado, o Rui Costa não vai demitir o Roger. A questão é o Massis demitir o Roger e o Rui Costa, porque é aquela coisa, se vai demitir o técnico, tem que demitir o técnico, e quem inventou essa palhaçada que foi o Rui Costa. Claro que o Massis tem um dedo dele nisso, porque ele é o presidente, evidentemente que ele tem a participação na chegada do Roger, mas o principal é o Rui Costa. Não tem como mandar o Roger embora e o Rui Costa ficar lá como se nada tivesse acontecido, não tem como. Por isso o Gabriel botou aqui, se tiver a troca, né? Aí se tiver a troca, o Massis vai ter que romper com o departamento de futebol. É isso. O Massis quer demitir o Roger, vai demitir o Rui Costa e o Rui Costa. Vai demitir o Roger e o Rui Costa. Os dois vão sair de mãos dadas. Né? Essa que é a questão. Assim, eu acho, tá, que já tem que trocar. Não é nem para ter chegado. A gente sabia que já a rejeição da torcida foi tão grande porque a gente sabia o que ia acontecer. Que era tudo que está acontecendo agora. O cara não tem condição de ser técnico do São Paulo. Ele então tem nível, não tem credencial, não tem currículo para ser técnico do São Paulo. Trouxeram o cara porque ele é amiguinho do Rui Costa. E porque ele não reclama da diretoria, não faz crítica como o Crespo fazia, né? Então, cara, assim, é óbvio que tem que trocar o técnico, não tem mais nenhuma condição. Se ele não sair agora, vai sair daqui 2 jogos, daqui no jogo seguinte. É questão de tempo, a gente sabe muito bem, isso não é trouxa. Eu acho que não vão demitir agora, eu acho que vão deixar pelo menos até o jogo de terça-feira contra o Juventude, que é o jogo de ida pela quinta fase da Copa do Brasil. Aí o jogo é no Morumbi. Aí se empata, perde, sei lá, né?
ou mesmo ganha jogando mal como jogou contra o Higgins, aí eu acho que o termômetro do estádio, o ambiente do estádio, vai dizer muito o que vai acontecer. São Paulo ganhou, empatou, a torcida estiver reclamando, protestando, a chance de demitir é muito grande. Eu acho que nesse domingo ainda, cara, depois do jogo de ontem contra o Vasco, eu acho que não vai demitir, tá? Eu tô com a sensação, com o pressentimento de que eles vão manter o Roger ainda, mas eu acho que já tá bem no limite, porque é aquela questão, quando não quer demitir o técnico, a primeira informação que sai é aquela informação, não é que tem respaldo, que não vai trocar o comando técnico, que a diretoria confia, não saiu nada disso. O que saiu foi que ninguém queria tomar decisão de cabeça quente e que ia ter uma conversa hoje no domingo. Então, aquele respaldo, né? Não, que não vamos demitir, não teve. Né? Não significa que vai trocar agora por causa disso, mas vamos aguardar. E claro que desde sempre, cara, desde que o Roger chegou, tem muita pressão, muita gente em cima do Massa cobrando para demitir. E, cara, assim, ontem a gente viu mais uma vez que não tem a menor condição, que tem que trocar, cara. Tem que trocar. Não tem condição. É aquela coisa, se não trocar, agora a gente sabe que vai trocar daqui um jogo, 2 jogos, 3 jogos. A gente sabe, cara, que tem data de validade. A gente sabe que isso aí não vai pra frente. Por isso que a rejeição foi tão grande, porque a gente sabia que não ia pra frente isso. Não é, seu Rui Costa, seu incompetente. Você tem que pegar, abraçar as mãos do Roger e ir embora os dois juntos. É isso que tem que acontecer.